Olá, respondendo algumas questões e fazendo algumas observações e comentários sobre alguns determinados assuntos que envolvem a questão da mulher na igreja, o papel da mulher na igreja. Ultimamente tenho observado vários questionamentos a respeito da mulher na igreja. Alguns chegam a fazer certas perguntas. A mulher pode pregar? A mulher pode ser pastora? O que você me diz? Bem, não é o que eu acho, o que eu digo, que vai determinar a doutrina das Escrituras Sagradas. Pelo contrário, é o que a Escritura diz é que determina a doutrina. E esta doutrina é caracterizada por sã doutrina. A Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu tenho observado que muitas pessoas não falam o que convém à sã doutrina. Este é um grande problema da nossa sociedade, que o povo é levado por religiosidade, por pensamentos, tradições que é antibíblica ou extrabíblica, em consideração com algumas pessoas ou em consideração a algum grupo ou movimento. A consideração principal e a ênfase que nós devemos dar é o que está na Escritura. É o que está nas Santas Escrituras. Vivemos em tempos difíceis, como já dizia o irmão Paulo. Vivemos em tempo em que muitos não têm atentado para a sã doutrina. E a causa disto, muitos têm acumulado para si mesmo os seus próprios conselheiros para se livrar da sã doutrina. Isto Paulo já dizia pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a logrimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Ou seja, não existirão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que nós podemos observar aqui, em síntese, antes de nós fazer as observações, as questões que foram mencionadas aqui no começo, é que, em primeiro lugar, o tempo ia acontecer, ia vir. Esse tempo, o qual nós vivemos, é caracterizado por pessoas que não querem ouvir mais a sã doutrina. Ou seja, não terão mais o ensinamento da sã doutrina. Mas, por questões de gosto, por priorizar os seus desejos, vão amontoar doutores, mestres, líderes que vão falar de acordo com os desejos, seja os desejos tradicionais, seja os desejos denominacionais ou qualquer outro desejo, menos o desejo, a vontade do Senhor Jesus. Então, vamos responder, vamos comentar biblicamente a essa questão. O lugar da mulher na igreja. A mulher pode ser pastora? A mulher pode pregar na reunião solene, na assembleia, no ajuntamento da igreja, quando essa se reúne? Eu sei que existem outras considerações, outras ponderações que eu poderia salientar aqui com vocês sobre essas mesmas afirmações ou essas mesmas questões perguntativas que eu acabei de salientar para convosco.
ou para com vocês. Porém, eu vou atentar, para não ficar muito extenso a resposta ou as observações, eu vou atentar para esse ponto, o lugar da mulher na igreja. Bem, nesses dias em que os movimentos feministas estão em toda parte, e quando nós observamos as mulheres estão assumindo cada vez mais papéis de lideranças em todas as áreas da vida. Não estou dizendo que seja errado em algumas áreas, mas o lugar das mulheres cristãs nas assembleias tem os seus lugares definido, distinto ou distintivo. Vamos considerar aqui sobre esse assunto 3 aspectos. Primeiro, o seu serviço, isto é, o serviço da mulher. Segundo, o seu silêncio. E terceiro, a sua submissão. Destacamos, com a Bíblia na mão, o primeiro aspecto, que é o seu serviço. Bem, as mulheres cristãs sempre realizaram muitos serviços valiosos em conexão com as assembleias, isto é, em conexão com as reuniões dos santos, as reuniões dos irmãos. Na verdade, não é exagero dizer que as assembleias não seriam, as reuniões não seriam o que são, nem poderia realizar o que fazem sem as irmãs. Não é exagerando. A mulher tem um papel muito fundamental. Se não fosse as irmãs, se não fosse as mulheres nas reuniões, talvez as reuniões nem existiam. Sem tentar avaliar a importância relativa das várias esferas de serviço nas quais as irmãs ministram. Nós vamos fazer uma lista desses serviços das irmãs na questão da igreja. Primeiro, frequência. Em muitas reuniões da Assembleia, em muitas reuniões da igreja, se não em todas, a reuniões baixaria se as mulheres não fossem até a reunião. Você poderia até ver o tamanho do prejuízo dessa perda se as irmãs não fossem às reuniões. Segundo, o suporte financeiro. Falei anteriormente da frequência e agora o suporte financeiro. Ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo, sabe perfeitamente quem realmente contribuiu e o que dão. Ou seja, no tempo do período do ministério do Senhor Jesus Cristo, as mulheres colaboravam, as mulheres ajudavam no trabalho, na obra do Senhor Jesus ali no seu ministério terreno. Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44, relata sobre essa questão. E também nós podemos observar outros aspectos que a mulher tem ênfase na questão do suporte financeiro, na ajuda. Terceiro aspecto, a oração. A oração é a fonte do poder do testemunho das assembleias, das reuniões dos irmãos da igreja. E muitas mulheres cristãs são verdadeiras guerreiras da oração. Invisível aos olhos humanos, seus labores diante do trono da graça são bem conhecidos por Deus. O futuro, sem dúvida, revelará que muito dos progressos da assembleia, da reunião, da igreja, é o poder e o ganho dos irmãos pregadores foi atribuído diretamente às orações das mulheres, das irmãs na assembleia. Quarto, os hinos, os cânticos, os louvores. Seria algo muito estranho, você imagina, que imaginamos a ausência da voz feminina quando a igreja está reunida cantando. Seria algo assim desvantajoso. Seria algo desvantajoso, sem ter
as irmãs cantando ali junto na assembleia, junto com os irmãos. Quinto, trabalhos com criança. Muitos adultos salvos recordam-se que, com gratidão, das primeiras influências em favor de Deus recebidas de mulheres cristãs piedosas, que finalmente lhe incentivaram e ensinaram em suas meninices. Então nós vemos o trabalho da mulher na igreja com as crianças, ajudando as crianças, ensinando as crianças, falando e tal, influenciando, enfim. Em sexto lugar, sobre esses aspectos que estamos abordando da mulher na igreja, o ensino das mulheres agora, em si. Nós temos esse respaldo em livro de Tito, capítulo 2, e o versículo, capítulo 2 de Tito, e o versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 de Tito, ao 5. Vamos ler até o 5. Do 2 ao 5. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então vemos aí o ensino da mulher, no capítulo 2, versículo 3 ao 4 de Tito. Em sétimo ponto, as atividades gerais das mulheres. Quando se trata de preparar comida, de estar ali envolvido, vamos um exemplo que os irmãos estão reunidos em uma sala, em um salão e tal, e as irmãs na questão de conferência, enfim, as irmãs estão ali preparando a comida e tal. Então ela tem um papel muito fundamental na igreja, de uma forma muito louvável, nesse aspecto e em outros, a qual já coloquei e destaquei agora para vocês. E o ponto 8 da questão da mulher é a visitação. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, lemos sobre a questão de visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E Mateus capítulo 25, versículo 36, fala da visita aos enfermos, enfim. Eis aqui um ministério sem limite, tanto em possibilidade como em bênção, a qual eu citei para vocês. E está aberta a todos, seja mulheres, seja homens, a questão de visitar, seja evangelista, seja um irmão que tem o dom de pastor, ensinadores, os anciões. A visita simpática e gentil de uma irmã piedosa pode abrir mais corações que muitos longos sermões. Essa é uma realidade. Então a mulher, no campo da visitação, ela pode sair, visitar, enfim. Aspecto 2. O seu silêncio. Bem, após este breve sumário da multiplicidade do serviço das irmãs nas assembleias, nas reuniões da igreja local, muito mais ainda pode ser dito. Eu poderia falar muitas coisas ainda, mas eu estou aqui resumindo. Bem, poderia chegar como uma surpresa àqueles que não são acostumados com esses princípios e prática das reuniões, das assembleias neotestamentárias, saber que nas reuniões da igreja, muitas pessoas podem ficar assustadas, mas nas reuniões da igreja mesmo, do Senhor Jesus Cristo, as mulheres permanecem silenciosas. Elas não oram publicamente, nem pregam em reuniões onde os homens estão presentes. Isto obviamente, obediência às instruções claras estabelecidas
pelas Escrituras Sagradas. Não é algo tradicional, não é algo dogmático, denominacional ou coisa do tipo. É o que a Escritura diz. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 34. Antes que alguém chegue a defender a sua denominação ou defender o seu ponto de vista tradicional e não bíblico, dizendo que 1 Coríntios era apenas para Corinto, esses tais não conhecem nem o capítulo 1 e o versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. As igrejas dos santos, isso refere-se a todos os irmãos. Algumas instruções específicas a Corinto é que ele estava fazendo algumas observações que não estavam acontecendo em outras, mas estava acontecendo na igreja de Corinto. Capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Então o mesmo termo, igreja de Deus, é usada para todos, Então, abrindo aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 34. Salienta assim as Escrituras Sagradas. Vamos começar do versículo 33, que fala sobre a ordem e a decência quando a igreja estiver reunida, a assembleia. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em todas as igrejas dos santos. Presta atenção. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Veja a pluralidade e não a singularidade, porque se fosse em Corinto, ele diria, a mulher esteja calada na igreja, aí em Corinto. Não, mas ele falou, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Como a palavra aqui, como também, primeiro vem a ordenança, que não é permitida a mulher falar na igreja. Depois ele pega o exemplo dizendo, como também ordena a lei. Então primeiro é separado da lei aqui. Primeiro ele fala da ordenança, a mulher ficar calada na igreja. E depois ele fala da questão da lei. A palavra também significa algo paralelo, mas não que é a mesma coisa, ou que se apoia naquilo. Versículo 35 diz, se quer aprender alguma coisa, interroga em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se é mandamento do Senhor, não era apenas para uma cultura, para um tempo. Mandamento do Senhor vale até hoje para a igreja. Não estou falando do movimento, do sistema, do padrão denominacional. Já sempre gosto de esclarecer e falar para as pessoas. Reunir-se como igreja é diferente de reunir como denominação. Então, reunir-se como igreja vai visar a sã doutrina. Reunir-se como denominação, aí vem tradições, vem pensamentos humanos, vem aquilo que o povo quer ouvir, vem o que o povo gosta, vem a interpretação de acordo com a tradição recebida e tal, coisa do tipo. Mais ou menos assim. Mas a tradição apostólica, o ensinamento apostólico é descartado. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro ponto. As mulheres conservam-se caladas. Caladas. É nessa parte aqui que nós podemos fazer uma observação clara e rápida. Mas antes de eu fazer essa observação, vamos continuar na questão da mulher calada na igreja, o silêncio da mulher. Para muitos parece estranho, mas é o que a Escritura diz. Também, o capítulo 2, versículo 11 e 12 de 1 Timóteo diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine sobre o homem. Vamos ler mais uma vez.
A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. É isso que a Escritura nos diz sobre o homem. Capítulo 14, versículo 35, nós já lemos, né? Para a mulher é vergonhoso falar na igreja, né? Quando a igreja, a assembleia está reunida, é vergonhoso. É nesse aspecto que entra a questão que a mulher não pode ter cargos pastoriais ou cargos de liderança na igreja do Senhor Jesus, na igreja de Deus. Por quê? Se você ler na Bíblia linguagem de hoje, vai falar que a mulher não pode ter cargo de direção na igreja. Isto inclui a questão de bispa, questão de pastora, esses títulos. A mulher não pode ter na igreja de Deus. Aí você me diz, mas irmão Daniel, muitos cantos tem. Bem, eles se reúnem como denominação. Lá pode, quase tudo. Porém, reunir-se como igreja é totalmente diferente. É submeter-se e drobar diante a sã doutrina da Escritura Sagrada. E se você for ler a Bíblia, diz, convém, pois, que o bispo seja repressivo marido de uma mulher. Aqui não vemos em canto nenhum falando, convém, pois, que a mulher seja esposa de um homem. Não, aí estão tudo invertido, ao contrário. Continuamos. Aquele que recusa submeter-se a este ensino, que fala na Bíblia, da mulher estar em silêncio, que está claro na palavra de Deus, tem feito enormes esforços para evitar estas imposições. Alguns usam de muito pretexto, muitas coisas eles falam, era só para Corinto, isso e aquilo. Alguns ainda dizem que o problema da mulher não falar na igreja é que do barulho, a mulher faz muito barulho. Não. Embora tal tipo de conduta jamais deve ser permitida, pois mancharia a reunião do santo em qualquer época. Este não é o significado, mancharia, né? Ficava manchada. Um barulho, não. Quando nós vemos na Escritura Sagrada, o que a Escritura mesmo salienta sobre a questão da mulher estar em silêncio, nós podemos observar um dos frutos amargos, né, nessa geração atual, chamada de evangélica, do ciclo evangélico, da inerrância da Escritura, é que a tentativa feita por alguns autores de contrariar Paulo em suas instruções sobre as mulheres, dizendo que seus ensinos contradizem a palavra do Senhor sobre o mesmo assunto. Alguns chegam a dizer isso aí, não, está contradizendo então. Bem, para cristãos que creem na Bíblia, este argumento enganador não tem nenhum peso, já que a inspiração verbal e a inerrância descarta qualquer declaração contradizente, que contradiz a pessoa que não quer submeter o que está escrito, né? Alguns chegam a citar Gálatas capítulo 3, versículo 28, dizendo a declaração, nem o homem, nem a mulher, pois todos vós sois em Cristo um, todos são igual, tal, não. Isto tem sido extraído completamente do seu contexto, quando a pessoa lê Gálatas. É aplicada a participação feminina nos cultos da igreja. Mesmo uma leitura superficial da passagem em Gálatas, a qual nós acabamos de ler, indica claramente que o assunto em discussão é a filiação na família de Deus, e não no serviço da Assembleia, não no serviço quando a mulher está reunida. Então Gálatas capítulo 3, versículo 28, trata de uma coisa diferente, né? A salvação não é afetada pelas distinções raciais, sociais ou sexuais. Há uma salvação comum a todos. Judas, capítulo 1, versículo 3. E as bênçãos espirituais que são nossa em Cristo também é para todos. Capítulo 1, versículo 3 de Efésios. São propriedade de todos igualmente. Mas na igreja, obviamente, temos homem e mulher, tem a distinção. Caso contrário, as exortações aos maridos e às esposas não teria qualquer significado. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Existem outros que creem que as palavras de Paulo em Corinto, capítulo 11, 5 e 13, negam o comando do silêncio no capítulo da mulher. O capítulo 14 fala do silêncio da mulher lá. Negam totalmente. Alguns dizem, por exemplo,
Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, uma cabeça sem um véu, desonra a sua própria cabeça. Muitos usam esse texto aqui para dizer, tá vendo? A mulher pode falar e tal, e coisa do tipo. Julgai entre vós mesmos que é própria a mulher orar a Deus sem trazer o véu. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 13. Muitos usam esses dois textos aqui para tentar atestar que Paulo ou estava se contradizendo, ou a mulher pode sim. Bem, eu quero deixar uma nota sobre essa questão aqui. Quando nós vamos observar, em 1 Coríntios, no capítulo 8, é uma forma muito maravilhosa mesmo. Capítulo 8, versículo... o versículo 10 diz assim, de 1 Coríntios. Porque se alguém te vê a ti, tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, parece que Paulo está dizendo que não tem problema o homem, o cristão, ficar sentado na mesa dos ídolos. O problema parece que é com a pessoa que tem a mente fraca, o pensamento fraco, a consciência fraca. Parece ele permitir aqui, porém, posteriormente, ele proíbe, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrifica aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Então aqui ele já proíbe, não pode beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então nós vemos aqui, capítulo 8, versículo 10, parece permitir. E no capítulo 10, versículo 20 e 21 de 1 Coríntios, ele proíbe. Então nós temos que observar a questão que Paulo está salientando. Parece, capítulo 11, versículo 4 de 1 Coríntios, parece que ele permite a mulher, pode profetizar e falar, anunciar a mensagem. Já no capítulo 14, versículo 35, parece que fala que, está claro, fala que a mulher não pode falar, está calada. Bem, como entender essa questão? Bem, analisando o texto e desprezando a sua inspiração, ainda assim será evidente a qualquer pessoa pensante que Paulo era sábio demais para escrever uma coisa e logo após, deliberadamente, contradizer a si próprio. Mas ambas as declarações do capítulo 11 e capítulo 14 são os ditos inspirados de Deus e, portanto, ambos corretos. A resposta à aparente contradição é que, no capítulo 11, Paulo não está escrevendo sobre quem pode ou quem não pode profetizar ou orar, como faz no capítulo 14. O assunto, em observância do capítulo 11 de 1 Coríntios, é a liderança, a ordem divina, é Deus, Cristo, homem e mulher. Como a mulher não está no lugar de liderança, quando o homem está presente na assembleia, ela deve usar uma cobertura sobre a cabeça. Versículo 10 do capítulo 11. Descobrir a sua cabeça é usurpar o lugar do homem e desonrar sua cabeça, o homem. Versículo 5. O versículo 5, então não tem o propósito de conceder à mulher cristã o privilégio de orar ou profetizar nas reuniões da igreja. Mas, pelo contrário, tem a intenção de mostrar a incongruência, de mostrar de que a mulher deixa a posição de silêncio e sujeição dada ela por Deus e aparece diante dele com a cabeça descoberta. A verdade acima é esclarecida ainda mais em capítulo 2 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio. É significativo que a palavra para marido ou homem, no grego, no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Timóteo, como também no versículo 8, seja a palavra para varão, homem, enquanto que nos versículos 1 e 2 1 e 4 e 5 é a humanidade, incluindo tanto o homem como a mulher. Assim, o versículo 8 lê: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Então, essa explicação do capítulo 11, como já salientei para vocês, vamos fazer aqui algo em síntese rapidamente, para não tomar muito espaço, sobre essa questão que o povo faz em polêmica, mas não é polêmica, é o que está na Escritura.
por causa do pecado, da rebelião contra a Escritura, que fica polêmico, mas nós submeter o que está escrito fica fácil de se entender. Bem, lá em Corinto, parece que os homens oravam com a cabeça coberta e a mulher descoberta. Havia uma questão ali, e assim como o homem podia orar e profetizar com a cabeça coberta, a mulher podia ser descoberta. Também, então vamos profetizar também, tal, só pode falar. Então, Paulo não está dando uma instrução sobre o comportamento da mulher na questão de pregar, do homem de falar, coisa do tipo. Mas ele está falando uma questão rápida, sintética, ou vamos dizer assim, em síntese, da questão da liderança sobre o comportamento que o próprio Deus tinha estabelecido ali para o homem, para a mulher, Deus, Cristo, homem e mulher. É só observar direitinho. Aí, capítulo 14, ele vai deixar claro que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Pronto. Ali é como a questão, capítulo 8, versículo 10 de 1 Coríntios, parece dar permissão à pessoa sentar à mesa no templo dos ídolos. Já no capítulo 10, versículo 20, proíbe. Paulo então faz uma observação e depois contradiz? Não, é a questão da mente nossa que não conseguimos entender muitas vezes, mas se nós ler o texto e o contexto, nós vamos compreender essas questões aqui. Terceiro ponto, a submissão. Nestes dias, quando o movimento dos direitos iguais está cada vez mais envolvido com o status da mulher, até mesmo a simples menção da palavra submissão toca um nervo sensível por todo o mundo feminino. Mas afinal de contas, não é o que o mundo diz, mas o que a palavra diz que que deveria governar e guiar o pensamento das mulheres cristãs. E o que a Bíblia diz? Capítulo 2, versículo 11 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Estejam submissas, como também a lei o determina. Deus é um Deus de ordem, e a obediência à sua ordem traz sua bênção. A desobediência traz o caos e a disciplina divina. No assunto de liderança, com a sua inerente autoridade, como já vimos, já falamos, a ordem divina é claramente declarada em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A declaração final deste versículo claramente indica dois pontos importantes. Primeiro, sujeição não significa subordinação forçada, mas submissão por livre escolha. Pelo próprio ou pelo propósito da redenção do homem, Cristo livremente escolheu submeter-se em todas as coisas à vontade do Pai e assumiu o lugar de obediência do servo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Que exemplo perfeito para todas as mulheres cristãs. Que privilégio seguir o seu exemplo. Segundo ponto, sujeição não indica inferioridade. Embora assumido a forma do servo, capítulo 2, versículo 7, Filipenses, o Senhor Jesus, e vivendo uma vida de obediência perfeita e dependência do Pai, Cristo não era de maneira alguma inferior ao Pai durante a sua vida de sujeição na terra. Ele era sempre Deus e é Deus. Ao aceitar o lugar de sujeição à liderança do homem, as mulheres cristãs recebem a alta honra de emular o Filho de Deus. E, ao fazê-lo, demonstram aos observadores angelicais a restauração da ordem divina da liderança que havia sido violada pela presunção de Satanás e pela desobediência de Adão em Gênesis capítulo 3. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer na cabeça um sinal de autoridade. Capítulo 11, versículo 10 de 1 Coríntios. A posição assumida pelas as reuniões da igreja neotestamentárias, que se conduzem pelos ensinamentos das Escrituras, é que tem mulheres na posição de pregadores, ou tem mulher na posição de pregadoras, de pastoras, de ensinadoras, ou bispa, ou qualquer outra posição de autoridade na igreja,
está fora da vontade de Deus e é antibíblico, é contra o que está nas Escrituras. Então, a mulher, na reunião, quando a igreja está reunida, ela não pode falar, esteja em silêncio, aprenda em silêncio, como diz a Escritura Sagrada. Porém, no entanto, acabou a reunião ali, quando a igreja está reunida, ao sair, ela pode visitar, fazer visitas, como nós já vimos na Escritura. Ela pode ensinar crianças, ensinar as mulheres ensinar outras mulheres, né? As mais idosas ensinar as mais novas, como diz em Tito capítulo 2. Ela pode fazer visitas, participar do trabalho de evangelização. Enfim, ela não pode falar quando a igreja estiver reunida em assembleia, como ordena a própria Escritura. Então, muitas pessoas generalizam, muitas pessoas dizem, mas não pode falar, é isso e aquilo e tal, tal. Na assembleia, na reunião solene, onde a igreja está reunida, lá ela não pode falar. Ela, como diz a própria Escritura, não é eu que falo, é o que diz a Escritura Sagrada. Então, e ela não pode ter cargo de chamada pastor, esses títulos que não tem nada a ver de título, é um dom. E esses dons foram dados para os homens, capítulo 4, versículo 8 ao 11 de Efésio. Efésio. Veja que o Senhor Jesus Cristo não chamou nenhum apóstolo lá. Preste atenção no que está escrito na Escritura. Portanto, deixando claro essas questões, porque muitas pessoas não entendem. Generaliza e pronto, acabou-se. A mulher, não, é na reunião. Quando acaba a reunião, quando sai da reunião, quando não está na reunião, quando não está reunido como igreja, está no trabalho do evangelho, que é o evangelismo, está fazendo visitas e tal, ela pode ensinar, ela pode falar para mulheres, para as crianças e tal, ajudar nisso e aquilo. E muitas pessoas não compreendendo, acabam falando coisas que não convêm com a sã doutrina. A Tito, capítulo 2, versículo 1.